Boa noite para todo mundo. Deixa eu apresentar a minha tela. Então, o exercício falava, qual das expressões a seguir representa corretamente a energia de 1 mol de fótons, de comprimento de onda lambda? A gente viu na aula, que a energia do fóton, ou mesmo de um elétron, quando ele emite um fóton, que um átomo também é capaz de emitir um fóton, quando um elétron passa de um estado de maior energia para um estado de menor energia, é dada por HI, que já está até aqui na questão. Qual que era o problema aqui? Que a gente só tinha falado, durante a nossa explicação da aula, qual era a energia de um único fóton. E a questão quer saber a energia de 1 mol de fóton. E a própria questão aqui traz um lembrete para a gente, Lembre-se, como uma dúzia é 12, 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23, conhecido como número de Avogadro. E que a energia do fóton é HNI. Esse Ni, o que é esse Ni aqui, É uma letrinha grega, que parece um V torto, é a frequência. Então, a gente pode relacionar a frequência e o comprimento de onda, eles se relacionam, através da constante da velocidade da luz. Então, o comprimento de onda vezes Ni é igual a C, Então, eu tenho que transformar essa fórmula aqui numa fórmula que a energia vai ser dada em termos do comprimento de ondas e que vai levar em consideração o mol. Para trocar essa frequência por comprimento de onda é simples. Tá vendo essa fórmula aqui? Lambda vezes Ni igual a C. Se eu isolar o Ni, eu vou ter o quê? Que a frequência, que é esse Ni, vai ser igual a C sobre o lambda. Então, eu já posso procurar aqui embaixo, as alternativas onde eu tenho C sobre lambda. Porque esse Ni vai virar C sobre lambda. Então, vai ser HC sobre lambda. Observe que essa primeira aqui é exatamente esse raciocínio que eu acabei de comentar com vocês. O que está faltando aqui? Levar em consideração o número de mols, Se um fóton tem essa energia, em termos de comprimento de onda, 1 mol de fótons vai ter quanto? Vai ter, vamos pensar se fosse uma dúzia de fótons. Um fóton tem essa quantidade de energia. Uma dúzia de fótons teria 12 vezes essa quantidade de energia. Mas como o exercício quer saber de 1 mol, então vai ser essa quantidade de energia vezes o número de Avogadro, que é exatamente o que está escrito aqui, nessa fórmula, Então, essa aqui está errada. O que tem de errado nela, eu substituí a frequência aqui por 1 sobre lambda, que não é a verdade, Na verdade, eles são inversamente proporcionais. Aqui está inversamente proporcional o Ni com relação ao lambda, mas não levou em consideração a velocidade da luz, Aqui, nessa outra, ele sumiu com a constante de Planck, que não pode sumir. A constante de Planck é que dá a quantização da energia, e a energia é quantizada. Então, a constante de Planck tem que aparecer, eu não posso sumir com ela. E essa daqui está completamente errada, porque aí a constante de Planck foi para baixo, está dividindo, enquanto que aqui na fórmula inicial ela está em cima, não tem por que ela ter ido para baixo, E aqui a relação também, se eu fosse substituir Ni não é C vezes lambda, É C sobre lambda. Então, essa aqui é a resposta certa. E o outro aqui era para a gente botar em ordem crescente de energia, que é o espectro eletromagnético. Lembrando que quanto menor o comprimento de onda, mais energética é essa onda, tá? Então, a onda aqui de maior energia, é o que tem menor, tá vendo? É onde a onda é mais juntinha, Os picos são mais próximos. Esse aqui é longo, acho que ficou certo, Ah, não, aqui troca. Isso. Então, a gente tem a parte central do espectro eletromagnético, que é a luz visível, E aqui a região do infravermelho, que são ondas, com comprimento de onda um pouco maior, e aqui as ondas de rádio, que chegam a ter até 1 quilômetro.
E para a região aqui, depois do azul e do violeta, a gente tem o ultravioleta, os raios-x e os raios gama. Era isso, então, né, gente? Então, nós vamos aí, né, para a nossa aula de hoje, que não deixa de ser uma continuação da aula passada, porque a gente vai abordar o assunto da tabela periódica, mas vamos abordar também, né, junto com o assunto da tabela periódica, a distribuição eletrônica. Porque o entendimento dos orbitais, de como os elétrons estão rearranjados ao redor do núcleo, levou também ao entendimento da posição dos elementos na tabela periódica, como que ela foi e está organizada, tá? E aí, né, essa aula, como é a continuação da anterior, né, pode ficar aí para vocês, durante essa semana de leitura, o capítulo 7 do livro lá, do Química Ciência Central, do livro do Brau, tá? Que é mais ou menos esse capítulo que eu vou seguir. E aqui tem os slides, né, da aula de hoje, já tem o questionário, e tem um resumão aqui da tabela periódica, que é até assim, são 5 minutos só, mas é bom para a gente relembrar, tá, algumas coisas sobre a tabela que são faladas lá no ensino médio, tá? O nome das famílias, que são 18 colunas, 7 linhas. Eu vou repetir aqui também para vocês, mas aqui é um videozinho assim bem rápido, onde faz esse resumo geral, tá, da tabela periódica. Hoje, a gente vai falar, né, um pouco mais das propriedades periódicas dos dos elementos, e a sua relação aí, né, com a distribuição eletrônica, tá? Que foi somente com o entendimento de como os elétrons estavam ocupando os orbitais que a gente alcançou o entendimento completo da organização da tabela periódica. Apesar dessa organização já ser anterior ao entendimento da mecânica quântica. Olha que engraçado, né? Mendeleev, que foi que propôs a tabela periódica, ele se baseou na reatividade e semelhança dos elementos, para poder organizar, tá? Para poder organizar todos os elementos conhecidos até aquela época. E essa organização, né, ela ainda não era muito bem entendida, nem se sabia se realmente deveria, né, estar organizada daquela forma. E mais tarde, né, a gente viu como um conhecimento foi de encontro ao outro, e a gente consegue explicar bem hoje por que cada átomo, cada elemento está naquela posição da tabela periódica. E aí, então, a gente vai relembrar um pouquinho, né, sobre o que a gente falou na última aula. Que o desenvolvimento da mecânica quântica, a gente tinha níveis de energia, né, que eram quantizados, que eram restritos. Então, eu tinha algumas restrições que nos levaram aí, né, aos orbitais. Então, em cada camada do átomo, em cada nível de energia do átomo, eu só tenho determinadas regiões do espaço aonde é possível encontrar o elétron. A gente, né, chega como resultado um diagrama que é muito mostrado no ensino médio, mas muitas vezes a gente não explica de onde ele vem. E a gente viu de onde ele vem na última aula, né? Cada orbital desse, S, P, D e F, né, ele vem da resolução de uma equação matemática que ficou conhecida, né, como funções de onda de Schrödinger, que quando a gente traça o gráfico dessas equações, a gente acha o formato, né, desse orbital. Esse formato desse orbital é onde o elétron tem maior probabilidade de estar. Qual elétron? Depende. O elétron que está mais próximo do núcleo ou um elétron que está mais longe do núcleo. E uma implicação importante aqui, que eu queria destacar para vocês, né, que é possível. A teoria, as equações de Schrödinger, permite que a gente tenha outros orbitais. Por exemplo, uma das restrições lá, né, era que numa determinada camada, eu tinha o valor do N, né? N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Mas os valores dos orbitais teriam que ser iguais a N menos 1. Então, por exemplo, no orbital, na camada 1, quando o meu N é igual a 1, o meu L
que me dá, né, o valor do meu orbital só poderia ser n menos 1, que nesse caso seria zero. O orbital com L igual a zero é o orbital S. Na camada 2, eu posso ter o L igual a zero e igual a 1, né? Então, eu tenho o orbital S e o orbital P. Vamos pular aqui, né? No N igual a 4, quantos L's, quantos valores de L's eu tenho? N menos 1, eu tenho 3 valores de L. O zero, que é o S, eu tenho 4 valores de L possível, porque entra o zero, né? É o 0, 1, 2 e 3, né? Então, no N igual a 5, eu tenho 5 valores de L possível também, começando no zero, é de 0 até N menos 1, né? Então, observe que eu coloquei as reticências aqui, ó, no nosso diagrama de Pauli. E muitas vezes, né, porque a teoria permite que eu tenha outros orbitais. Mas o que acontece? Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica dos elementos mais pesados, a gente pode pegar para fazer do elemento com maior número atômico que a gente conhece, que é o 118, a gente não vai ocupar esses orbitais, né? Então, muitas das vezes, né, esse 5G não é apresentado, muitas tabelas, né, trazem aqui até o 6P, mas eu, teoricamente, né, eu tenho o 6D, o 6F, param aqui no 7S, mas eu também poderia ter o 7P, o 7D, e assim por diante. Então, esse diagrama, que é conhecido como diagrama de Pauli, ou diagrama de distribuição eletrônica, é o resumo de todas aquelas restrições da mecânica quântica, né? A primeira delas eu falei com vocês. O N é um número inteiro, maior que 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, também teria uma reticências aqui para baixo. O L, ele é um número que vai de 0 até N menos 1. Os valores de ML são os valores dentro de cada orbital, que está a direção de cada orbital. Esses valores vão de menos L a mais L. E, por último, a gente tem a restrição aí quanto ao número de spin, que dentro de cada orbital cabem no máximo 2 elétrons, né? Com um número de spin oposto. E é daí também, né, que saem aquelas regrinhas, que no orbital S cabem 2 elétrons. Por quê? Porque o S tem um valor de L igual a 0, então o ML dele também só pode ser 0. O que quer dizer isso? Ele só tem uma orientação no espaço, porque ele é uma esfera. E assim por diante, né, gente? E ainda, né, nos ensinam, e a gente vê aí nas tabelas periódicas, na internet, que esse diagrama é preenchido na diagonal. Por que ele é preenchido na diagonal? Porque ele precisa ser preenchido, né, em ordem de energia. Então, aqui do lado eu trouxe para vocês aquele diagrama de caixas, tá? Que a gente viu também na última aula, só que eu trouxe ele agora, né, na direção do diagrama de Pauli. Na última aula, o eixo aqui da energia estava para cima. Agora eu coloquei ele para baixo, tá? Então, a energia está crescendo para baixo. Então, o orbital de menor energia é aquele mais próximo do núcleo. Observe só, esse orbital, ele tem que obedecer às restrições, né, das equações de função de onda de Schrödinger. O n dele, o primeiro número quântico principal desse orbital, é n igual a 1. O L é 0. Esse valor 0 é que indica essa denominação S. O ML é 0, que indica que é um orbital esférico. E o MS pode ter 2 valores, mais 1 ou menos 1. Ou seja, cabem 2 elétrons aqui nesse orbital. Depois, seguindo o nível de energia, né? A gente tem o orbital 2s e depois o 2p. Ambos estão, né, na mesma camada do átomo. Só que os níveis, um é um pouquinho mais energético do que o outro. Observe que a ordem aqui, ó, de preenchimento vai ser essa. Você preenche um S primeiro, depois o 2s e depois você preenche o 2p. Isso acontece por quê? Porque o orbital 2p acomoda mais elétrons.
elétrons, né? Então, a repulsão elétron-elétron causa esse aumento da energia, né? Com relação ao 2s. E aqui, observe que o número quântico principal agora é 2, e eu tenho, então, dois valores possíveis de L. L pode ser igual a 0, que vai ser o meu orbital S, e L pode ser igual a 1, que vai ser o orbital P. ML, então, para esse orbital aqui, eu só tenho um valor possível de ML, que é 0. Para esse orbital aqui, o 2P, eu tenho 3 valores possíveis de ML. Isso quer dizer que eu tenho 3 orbitais diferentes, com diferentes orientações no espaço, tá? O orbital P, ele tem um formato de um alter, ou de um lóbulo, que a gente chama, né? Então, eu posso ter um sobre o eixo X, que a gente chama de PX, sobre o eixo Y, sobre o eixo Z. E dentro de cada orbital desse, eu posso ter 2 valores de ms para cada elétron. Então, observem só que se eu tenho 2 elétrons nesse primeiro orbital, 2 elétrons nesse segundo, 2 elétrons nesse terceiro orbital, né? No orbital P, cabem 6 elétrons. E nessa camada, na camada 2, no total, cabem 8 elétrons, né? 2 aqui no S e 6 aqui no P. Quando a gente vai para N igual a 3, a gente tem agora, além do orbital 3S, 3P, o orbital também 3D. Nesse nível de energia, né, nessa camada do átomo, o meu N é igual a 3, e aí eu tenho 3 valores possíveis de L. L pode ser igual a 0, que é o orbital S, L pode ser igual a 1, que é o orbital 3P, e L pode ser igual a 2. Agora eu já tenho o orbital D. Observe que no nível, né, na camada 2 e 1, eu não tenho o orbital D, né? A gente vai ver que os elementos de transição são os elementos, aqueles metais no meio da tabela periódica, são elementos que têm elétrons no orbital 3D. E eles têm comportamento totalmente diferente dos outros elementos que não têm elétrons em orbitais D, ou que não têm orbitais D vazios, tá? Por exemplo, todos os elementos a partir do terceiro período da tabela periódica possuem orbitais D vazios e podem sofrer expansão do octeto. A gente vai ver daqui a pouco, aí nas próximas aulas, quando falar de ligação covalente. Eu não sei se vocês lembram do ensino médio, né? Mas a grande máxima lá da ligação covalente é que os átomos fazem ligação para ficar com 8 elétrons na última camada. A famosa regra do octeto. E a gente vai ver que essa regra tem bastante exceção, né? E uma delas é por causa exatamente desses orbitais 3D, que existem a partir da terceira linha da tabela periódica, ou seja, de átomos que têm a terceira camada. E aí, pessoal, aqui eu vou ter vários valores de ml, né? Eu tenho 3 valores de L. Para o orbital S, eu só tenho um valor de ml possível, 0. Para o 3P, 3 valores de ml possível, porque eu tenho 3 orbitais P diferentes. Menos 1, 0 e mais 2. Para os orbitais D, eu tenho 5 valores de ml possíveis, né? Porque qual é a restrição quanto ao número quântico magnético, né? É o terceiro número quântico. É que ele vai de menos L a mais L. O orbital D tem valor de L igual a 2, então ele é possível, né? Ele ter os valores de menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Então, são 5 orbitais possíveis. E em cada um desses orbitais, eu tenho 2 valores possíveis de spin. Então, quantos elétrons vão caber aqui? 10. E nesse mesmo raciocínio, eu não escrevi aqui para vocês, na próxima camada, na 4, a gente teria o orbital F. O orbital F, o L dele é 3. Isso? 0, 1, 2, 3. Isso, o próximo vai ser 3. Então, o ml dele vai de menos 3 a mais 3. Então,
ter quantos valores possíveis? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. 7. Então, eu tenho 7 orbitais F. Em cada um deles cabem 2 elétrons de spin opostos. No orbital F cabem 14 elétrons. Eu não representei aqui o F, gente, porque ia ficar muito confuso. Mas aí eu representei aqui também, né? Na ordem de energia, observem só. Depois que eu preencho o 2P e o 3S, eu preencho, então, o 3P e o 4S. Observe que o orbital 3D tem maior energia que o 4S. Apesar do 4S estar numa próxima camada. Ele estaria mais longe do núcleo. Mas a sua simetria, a sua forma circular, faz com que ele tenha menor energia, comparado aos orbitais B. Não sei se vocês lembram como que eram os orbitais B, né? Eles tinham aquele formato lá de trevo de 4 folhas. Assim também, né, como o orbital 4P tem menor energia que o 5S. Então, primeiro é preenchido o 4S, para então ser preenchido o 3D. Depois, então, é preenchido o 4P e depois o 5S, para só então ser preenchido o 4D. Então, observe, gente, que no diagrama de Pauli, quanto mais à direita a gente está, maior é a energia desse orbital. Então, o orbital preenchido mais à direita é o orbital mais energético. Porém, o orbital com maior valor de M, o orbital mais externo, o orbital da última camada, é o da última camada. É com o maior valor de M. A gente vai ver exemplos para poder ilustrar isso. O primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui é a distribuição eletrônica do carbono. O carbono tem número atômico de 6. Então, como que eu vou fazer essa distribuição, né? No orbital S, cabem 2 elétrons, mais 2 elétrons, 4. Para 6, observe que aqui eu já distribuí 4 elétrons, para 6, está faltando só mais 2, que vão estar aqui no próximo orbital que tem que ser preenchido, sempre na diagonal. Se eu for fazer essa mesma distribuição, né, no meu modelo de caixas, é da mesma forma. Eu vou preencher o primeiro elétron, né, no orbital 1s, o segundo também, o terceiro e o quarto. Então, 1, 2, 3, 4. Observe que eu tenho que preencher em ordem de energia. Então, aqui o orbital S, né, ele possui a mesma energia, então eu emparelho os meus elétrons. Observem agora como que acontece o preenchimento no orbital 2P. Observem que eu não emparelho, né, eu não coloco os 2 elétrons no mesmo orbital. Por quê? Esses 3 orbitais P, né, eles possuem o mesmo nível de energia, ou a mesma energia. E são chamados de orbitais degenerados. Esses 3 P's, esses 3 P's, esses 5 D's, né, eles possuem a mesma energia. Então, eu preencho todos os elétrons, eu distribuo um elétron em cada um deles, antes de ter que fazer um emparelhamento, tá? Por quê? Porque para eu emparelhar o elétron, a energia de repulsão negativo-negativo, né, tem que ser favorável a essa diferença de energia de um orbital para o outro. Observe como que aqui no 2P, todos eles possuem a mesma energia, os 3 orbitais, então é preferível eu colocar um elétron em cada orbital do que eu emparelhar, porque eu vou ter um gasto energético maior. Eu tenho um gasto de energia para emparelhar esses elétrons. Então, primeiro, eles são distribuídos desemparelhadamente. Então, se eu tivesse, ao invés do carbono, fosse o nitrogênio, que tem 7 elétrons, o número atômico é 7, então tem 7 prótons, tem 7 elétrons. O próximo
próximo elétron entraria nesse próximo orbital P. Para o oxigênio, por exemplo, né, que tem 8 elétrons, aí o próximo elétron entraria aqui emparelhado em um dos orbitais P. Aí também não importa qual deles é, já que todos eles possuem a mesma energia. Isso aqui, gente, é interessante porque vai levar, né, a compreensão, quando a gente entende como esses elétrons estão nos átomos, vai levar a nossa compreensão por que o carbono, né, se liga daquele jeito. Por que o carbono faz 4 ligações? Porque cada elétron, né, cada átomo faz um determinado número de ligações. Então, quando a gente consegue visualizar essa distribuição eletrônica, a gente entende a formação aí das moléculas, dos compostos, dos sais, porque a gente entende, né, em termos de energia, o que é preferível para esse átomo, tá? Então, observe que o átomo de carbono, ele tem até a segunda camada, e ele tem aí vaga, né, para mais quantos elétrons? Ele já tem esses 3 orbitais P. Então, ele teria vaga aí para mais 1, 2, 3, 4 elétrons, né? E a gente sabe que o carbono faz 4 ligações. Um próximo exemplo, né? Vamos fazer a mesma distribuição eletrônica para o átomo de ferro, só que o ferro é 26. A gente vai fazer o preenchimento da mesma forma. Na diagonal, 1s2, 2s2, 2p6, deu 10, né? Tá faltando eu distribuir 16. Então, continuo. 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, deu 20, né? E o próximo é um orbital 3D, que cabe em 10, eu vou colocar os 6 restantes, os 6 últimos. Se eu for fazer a mesma distribuição, né, no diagrama de caixas, até aqui eu tinha feito para o carbono, eu tenho 6 elétrons. Então, eu vou continuar fazendo o preenchimento. 7, 8, 9, 10. Vou para o próximo nível de energia. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, né? O último aqui. Ah, Juliana, quando você pedir para fazer distribuição eletrônica, eu tenho que fazer como? Não preciso fazer o diagrama de Cádiz? Depende do que a gente está querendo descobrir. Se eu quero descobrir, por exemplo, quantos elétrons tem na última camada do ferro, basta eu fazer a distribuição eletrônica aqui no diagrama. Eu vou ver que a última camada dele é a 4, e que ele tem 2 elétrons nessa última camada. Mas observe só uma coisa engraçada. O átomo de ferro, né, ele é um metal, geralmente ele faz uma ligação iônica, e ele tem número de oxidação, né, ele perde, normalmente, 2 ou 3 elétrons. Esses 2 cátions de ferro são abundantes na natureza, sendo que o ferro mais 3 é mais estável ainda que o ferro mais 2. Eu consigo explicar isso olhando aqui para o diagrama de energia? Olhando no diagrama de energia, o que eu esperaria? Que o ferro perdesse esses 2 últimos elétrons aqui, que estão aqui no orbital 4s. Mas por que ele perde também um no 3D? Quando a gente faz a distribuição em caixas, a gente consegue ver que em um dos orbitais 3D, eu tenho um par de elétrons emparelhados. E aí, se o ferro perde esse elétron aqui, o estado de oxidação dele vai para mais 3, ele fica mais estável, porque ele passa a ter um elétron em cada orbital D. E aí ele não tem, né, esse problema da repulsão elétron-elétron dentro de um mesmo orbital. Então, né, na natureza, né, é muito comum esses 2 cátions de ferro aí que são formados, esses 2 estados de oxidação do ferro. Uma outra pergunta também que não é respondida muitas vezes aqui no diagrama de distribuição de energia é perguntar, né, quantos elétrons eu tenho emparelhados ou desemparelhados, né?
Aqui no ferro, eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons desemparelhados aqui, no seu nível de maior energia. Isso indica, né, que o ferro é um elemento paramagnético. Ele é um elemento que responde a um campo magnético, né? Ele é fortemente atraído ou repelido por um ímã. E aí, né, novamente chamando a atenção que o orbital 3 dele, ou seja, o mais à direita no diagrama de Pauli, ele é o mais energético, ele é o que está mais embaixo aqui no nosso diagrama de caixa, ele é o de maior energia. Mas o mais externo, o orbital chamado também, né, de orbital ou camada de valência, é o 4s2. E quando um cátion se forma, primeiro os elétrons são perdidos do orbital mais externo, para só depois serem perdidos os orbitais do orbital de maior energia, né? Então, uma vez que ele perde também o 4s2, a última camada dele passa a ser a 3. E isso acontece muito aí com vários metais de transição, com vários elementos que estão ali no meio da tabela periódica. E aí, quando a gente vai fazer a distribuição de cada elemento da tabela periódica, a gente vai chegar, né, na seguinte configuração. O hidrogênio só tem um elétron, então ele é o átomo 1s1. O hélio é o átomo 1s2. O próximo daqui, né, é o lítio, ele tem 3 elétrons. Então, se a gente faz a distribuição dele, ele é 1s2, 2s1. Então, a gente vai verificar o quê? Que todos os elementos que estão aqui na primeira família da tabela periódica, a última camada dele tem configuração 1s1. A segunda família da tabela periódica, todos eles têm configuração ns2, né? Ou é o número de camadas S2. E que cada linha da tabela periódica, né, é uma camada de energia. Então, são 7 linhas que eu tenho aqui na tabela. Se um átomo está aqui na 5ª linha da tabela periódica, né, é porque ele tem 5 camadas, né? O N dele vai ser igual a 5. Quando a gente muda aqui para o bloco P, o primeiro aqui é o boro, são os elementos que começam a ter preenchido o orbital P. Né? E observem só, quantos elétrons cabem no orbital P? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são exatamente 6 elementos que eu tenho aqui no orbital P. Assim como que no bloco S, eu tenho 2 elementos numa mesma linha. Porque esse átomo é o S1, esse átomo é o S2. Assim como aqui vai ser o elemento que tem distribuição eletrônica P1, o último elétron dele é o P1, todos dessa família. Todos dessa família, o último orbital dele, né, é um P2, ou seja, é um orbital P preenchido com 2 elétrons, seja na 2ª camada, seja na 3ª camada, seja na 4ª camada, seja na 5ª, na 6ª ou na 7ª. Todos os elementos dessa família, né, um P3, todos aqui vão ser um P4, todos aqui um P5, todos aqui um P6. Então, olha só como a configuração eletrônica, né, o diagrama de distribuição eletrônica se casa com a tabela periódica. E aí a gente também tem, né, os orbitais, os elementos, né, daqui do centro, que são chamados de metais de transição, que é quando eu começo a ter o preenchimento dos orbitais Ds. Então, observem só, né, na primeira camada, ou na primeira linha, é como se fossem os átomos da primeira camada, só tem 2. Na segunda linha da tabela periódica, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 8 elementos, porque na última camada deles, cabem 8 elétrons. Na terceira, né, eu tenho 8 e tenho mais 10, né, que estão aqui na linha de baixo, na tabela periódica. Por que estão aqui na linha de baixo? Porque antes de ser preenchido o 3D, já é preenchido o 4S. Então, são elementos que têm 4 camadas, mas o último
o elétron mais energético dele está aqui no orbital D. Quantos elementos eu tenho aqui no bloco D? Eu tenho 10. Vocês podem contar. Por quê? Porque em cada orbital D, né, vão caber no máximo 2 elétrons. Então, aqui eu vou ter o D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Então, quando eu localizo um elemento da tabela periódica, eu já sei muito sobre a configuração eletrônica dele. Eu sei qual é o orbital mais energético, eu já sei qual é a camada mais externa. Eu tenho várias informações para saber como aquele elemento se comporta, como ele faz ligação, como ele reage, tá? E aqui, né, nessas duas últimas linhas, a gente tem o bloco dos elementos F. E são 14 elementos. Por quê? Porque no bloco F cabem 14 elétrons. Então, eu tenho 14 elementos possíveis. E aqui a gente tem a tabela resumida, onde tem a distribuição eletrônica de todos os átomos aqui embaixo. E depois a gente pode ir, né, vocês podem ir olhando e conferindo e tentando absorver mais isso, como a tabela periódica traz tanta informação para a gente, e às vezes a gente não sabe como retirar, né, essa informação ali da tabela periódica. E aí, gente, aqui também tem uma notação bem interessante, né, que é muito usada, que às vezes é bom a gente saber, porque vai aparecer nos livros, aparece nos exercícios, ou algum outro professor vai usar em outra aula, que é a distribuição comprimida, que a gente fala, né, uma distribuição mais curta. O que é isso? Em vez, por exemplo, de eu pegar aqui o argônio, o cloro, pegar o cloro como exemplo, e mostrar a distribuição inteira dele, eu só mostro a distribuição da última camada. Porque eu sei que antes dele, né, o núcleo dele, o que está mais... Núcleo não, né, o que está mais interno. O núcleo e as camadas internas vão ter a distribuição eletrônica do gás nobre anterior a ele. Quem que é o gás nobre anterior ao cloro? Anterior, depois não, tá? Antes do cloro, qual é o próximo gás nobre que vem? O neônio. Então, uma forma da gente escrever a configuração eletrônica do neônio é representar o neônio entre colchetes e escrever 3s2, 3p5. Isso para o cloro. Então, por exemplo, se eu quero um elemento aqui, né? O potássio, que é o carro, quero representar a configuração eletrônica dele, ao invés de eu escrever, né, 1s2, 2s2, 2p6, escrever toda a configuração eletrônica dele, eu escrevo a configuração eletrônica, que na verdade vai corresponder à configuração eletrônica do gás nobre anterior a ele, que é quem? O argônio. Então, eu escrevo o argônio entre colchetes e a configuração eletrônica da última camada. Tá? É só uma outra forma de representar, para não ter que escrever todos os orbitais. Tá? Eu não vou cobrar isso, que vocês escrevam dessa forma. Na verdade, eu quero que vocês façam a distribuição e escrevam todos os orbitais, mas é porque vai aparecer nos livros, outros professores vão usar, só para vocês não ficarem perdidos, né? Ah, o que é isso? Que doideira é essa? Não é? Então, é a distribuição do argônio, mais esse orbital é o potássio. E aí, gente, a gente fecha, né, um pouco dessa questão da distribuição eletrônica dentro da tabela periódica. E aí eu vou falar um pouquinho só para vocês, tá? Bem rapidinho, um pouquinho do histórico da tabela periódica. E eu acredito que o Anders, né, já tenha trabalhado isso um pouco também com vocês. Essa edição do livro que eu tenho, né, uma edição de 2002, onde havia 115 elementos conhecidos. Em 2018, né, a tabela foi completa, ou não, né, com 118 elementos conhecidos. E aí a gente pode perguntar, será que existem mais elementos? O que vocês acham? Para que haja o próximo elemento, eu preciso de uma nova camada. Eu preciso de uma nova linha na tabela. Eu vou precisar que N aqui seja igual a 8, tá? Ele pode até existir, a gente pode até conseguir produzir ele em laboratório, mas provavelmente ele vai ser muito instável.
Assim como todos os elementos mais pesados também são instáveis, né? São radioativos. Todos os elementos aqui, ó, na verdade, a partir o césio é radioativo, o bário, todos os elementos dessas duas últimas linhas da tabela periódica, eles já são bem instáveis, eles são elementos bem grandes, né? E os últimos elétrons deles já estão bem longe do núcleo, né? Então, esses átomos têm dificuldade de segurar seus elétrons e também têm dificuldade de segurar os prótons no núcleo, né? Os seus prótons. E por isso eles são radioativos, porque eles emitem prótons aí do núcleo, eles emitem partícula alfa. Lembra o que é partícula alfa? 2 prótons e 2 nêutrons. Essas duas partículas saem do núcleo deles. Mas, na teoria, pode existir, sim. Agora, se a gente vai achar esses átomos na natureza, eu acho difícil, né? Talvez aí, né, dentro de núcleos de estrelas bem maciças, né, gente? Que é a teoria que a gente tem hoje mais aceita, de onde veio todos esses elementos, né, é do núcleo aí de estrelas, da formação aí, né, de supernovas, que é quando uma estrela bem maciça explode, tá? Por quê? Os elementos mais abundantes no universo são os mais leves, hidrogênio e hélio. O que uma estrela faz? Pega, né, esses 2 elementos leves e faz a fusão nuclear deles, para transformar eles em núcleos mais pesados, ou seja, em outros elementos, tá? Aí tem um link aqui, é do Wikipedia, mas ele é bem legalzinho, que é a ordem cronológica de descoberta dos elementos químicos. E aí a gente tem um monte de descoberta não registradas, que a gente já conhece há muitos anos. Por exemplo, o cobre, né? A gente tem aí que a gente já conhece ele, né? O uso mais antigo relatado do cobre é de 9.000 anos antes de Cristo, lá no Oriente Médio, né? Para fazer o bronze, né? Na verdade, né, ficou conhecida, né, como a idade do cobre e do bronze, quando a humanidade, os seres humanos conseguiram, né, manipular o cobre, fazer ferramentas de cobre. O ouro também, né, já é utilizado pelo homem há 6.000 anos antes de Cristo, né, mais de 8.000 anos atrás. O chumbo, a prata, o ferro, o próprio carbono. E aqui é bem legal, né, essa ordem cronológica. Na verdade, essa primeira aqui de descoberta não registradas, né, não está numa ordem muito certinha, não. Está assim, né, o uso mais antigo. Antimônio, bismuto, zinco, né? E aí, a partir de 1669, começou-se, né, começa a ter o registro, então, da descoberta desses elementos, né? E o primeiro deles foi o fósforo, né? E é uma história bem engraçada aí da descoberta do fósforo, que ele foi descoberto a partir da nossa urina. Na época, né? A alquimia e a química ainda se misturavam muito, e muitos químicos ainda estavam em busca da pedra filosofal, que iria transformar qualquer metal em ouro, que iria dar vida eterna. E o que esses alquimistas acreditavam, né? Eles tinham toda uma filosofia, e eles acreditavam que o corpo humano era um microcosmos de todo o universo. Então, o que eles pensaram? Se no universo tem ouro, dentro do corpo humano também deve ter ouro. E aí, esse cientista, né, esse Brand, ele olhou para a urina e viu que a urina era amarela, dourada, e falou, acho que tem ouro aí na urina, né? E ele acumulou baldes e baldes de urina, ferveu a urina, pegou aquele vapor, né? Ele fez um destilado da urina para poder obter o ouro ali no final. E no final, o que ele obteve, o que ele descobriu foi o elemento fósforo, tá? É uma história bem engraçada mesmo. Tem até um documentário também falando sobre isso. E aí a gente tem vários elementos, né, que foram sendo descobertos no decorrer dos anos, né? Até chegar em 1869, que é quando Mendeleev arranja os 63 elementos conhecidos na época, na primeira tabela periódica moderna, né? E é engraçado que, na mesma época, Mendeleev era um russo, um outro cientista
inglês chamado Mayer, também fez praticamente a mesma coisa que Mendeleev. Mas Mendeleev ganhou a fama, né, e o título de pai da tabela periódica exatamente porque ele teve a audácia, para a época, de prever que outros elementos seriam descobertos. Né? Então, Mayer organizou mais ou menos da mesma forma que Mendeleev. E os dois publicaram os trabalhos no mesmo ano. Só que Mendeleev ainda preveu e deu nome até, né, aos outros elementos que ainda seriam descobertos. Tá? Ele deixou lacunas na tabela dele, onde os outros elementos deveriam ser encaixados. E ele tinha, assim, né, essa audácia de falar assim, não, falava com os químicos e com os geólogos, procura mais aí que vocês vão achar, se vocês não estão descobrindo os elementos, mas tem ainda. E aí, por isso, ele ficou famoso, né, como o pai da tabela periódica no lugar do inglês, do Mayer. E aí, depois dele, né, diversos outros elementos, e ele não só previa que o elemento ia ser descoberto, como ele também calculava as propriedades desse elemento, né? Que uma história engraçada também aconteceu com o galho, que foi descoberto logo depois. O cientista que descobriu o galho, né, determinou a densidade dele, de forma experimental. E Mendeleev escreveu uma carta para ele, falando, não, você calculou sua densidade errada, não é essa. Eu não calculei experimentalmente, mas de acordo aqui com a minha tabela, com a minha teoria, ele não pode ter essa densidade, né? E aí o descobridor aí do galho reviu os cálculos dele e viu que realmente tinha um erro experimental ali, que aquele valor estava errado. E isso aconteceu para outros elementos também, tá? Por exemplo, o escândio, né, também foi previsto por Mendeleev. Aí aqui, ela está em inglês, gente, mas eu acho que dá para entender a ideia dessa tabela. Vamos ver se ela traz um último aqui, né? Em 2018 é a tabela mais moderna, né? A gente já tem aqui o último elemento, né? Que é o Z igual a 218, de 2002, né? Ele é produzido só em laboratório por bombardeamento de um outro elemento, o califórnio, com cálcio, tá? E ele foi aprovado aí, né, pela IUPAC em 2016. Então, são elementos, às vezes, que têm tempos de meia-vida de 1 segundo, ou de menos de 1 segundo. Então, eu achei bem legal, assim, essa ordem cronológica aqui de quantos elementos foi descoberto. E aí, qual que é a ideia da tabela periódica? É pegar todos esses elementos, né, e colocá-los em ordem, mas que seja uma ordem lógica e que reflita, né, as propriedades e as tendências, né, químicas e físicas desses elementos. A primeira tentativa, igual eu já comentei para vocês, né, foi de Mendeleev e Mayer, que ordenou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Na nossa tabela de hoje, eles são ordenados em número atômico, tá? Mas a ordem permaneceu a mesma. Só que a gente não é ordem mais de massa, mas de número atômico. Lembrando que número atômico é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. O átomo tem no núcleo. E massa atômica é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Aí aqui é a historinha, né, que eu contei para vocês. Faltavam alguns elementos nesse esquema. Exemplo, em 1871, Mendeleev observou que a posição mais adequada para o astato seria abaixo do fósforo e não do silício, o que deixou um elemento faltando abaixo do silício. Ele previu um número de propriedades para este elemento, que foi descoberto em 1886, que era o germânio, né? As propriedades do germânio, quando ele foi descoberto e foram medidas em laboratório, né, se equipararam bem à previsão aí que Mendeleev tinha feito. Então, por isso que Mendeleev aí, né, ficou mais conhecido que o Mayer. A tabela periódica moderna organiza os elementos em ordem crescente de número atômico. Pessoal, eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente vai começar a falar de carga nuclear efetiva e vamos discutir as 4 propriedades periódicas que variam aí periodicamente na tabela periódica. E são essas 4 aqui: o raio atômico e iônico,
a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade.